formação acadêmica? Bom, primeiro eu fiz letras. Então, eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu fiz letras lá no interior. Só foram 4 anos de letras. Depois, eu me casei e mudei pra cá. Quando eu mudei para Guarulhos, eu fiquei um tempinho sem estudar. Fiquei, acho que uns 8 anos. Depois, quando eu ficava muito tempo sozinha em casa, eu pensei, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu andei olhando nos cursos e pensei, vou fazer pedagogia. Por quê? Eu falei, eu já fiz letras, faço pedagogia. Mas eu já dava aula, então eu achei que pedagogia, porque eu já dava aula, seria mais legal. Bom, depois que eu fiz pedagogia, eu tive 2 filhos, né, terminei pedagogia, aí depois que eu fiz pedagogia, eu fiz especialização em língua portuguesa. E na especialização, eu achei muito interessante, que eu aprendi muitas coisas. Eu não sei se é porque eu fiquei sem estudar, né, passei um tempinho, aí eu falei assim, não, vou fazer para aprender, e aprendi mesmo, aprendi muita coisa ali, muitas coisas novas, sim, que eu nem imaginava que teria, né, que a língua portuguesa ela tem vários ramos, várias frentes, e tinha, assim, muitos que eu não imaginava nem que ia ter. Bom, depois eu parei outro tempo, porque é sempre de tempo em tempo. Aí eu resolvi fazer mestrado, fiz mestrado na PUC, em língua portuguesa, na área da sociolinguística. E eu fiquei apaixonada pela linguística. Depois que eu fiz o meu mestrado, o meu professor falou assim, você que gostou, agora você tem que fazer o doutorado, mas não tive tempo ainda de fazer o doutorado. Você pretende? Quero. Qual foi a motivação da senhora para escolher essa área da linguística? Da linguística? Isso. Quando eu entrei no mestrado, eu não sabia para que lado eu ia. Porque quando você entra no mestrado, você entra com uma ideia. Eu entrei com um projeto. E esse projeto era na área da linguística, mas até então eu não tinha identificado meu projeto, em qual área ele se encaixaria. Então, quando nós entramos, para entrar no mestrado, você tem que fazer um pré-projeto. Eu fiz um projeto na área da oralidade. Quando o professor viu o meu pré-projeto, ele disse, olha, Rosângela, esse seu projeto é para a área da linguística. E eu fui para a área da linguística. Mas até então eu não tinha uma ideia sobre o que escolher, qual fazer. Porque quando a gente faz um projeto, você fala assim, bom, qual professor será que vai gostar da ideia, né? Que vai comprar a sua ideia? Que é como se você estivesse mostrando o seu produto. E o professor olha, analisa, avalia e fala assim, bom, esse produto aqui vai para esta área, esse outro para a outra, esse por diante. É assim que faz. E qual seria assim, o posicionamento da linguística diante da gramática? Esse posicionamento qual forma? A linguística é assim, ela respeita tudo. Ela respeita a gramática e respeita o uso popular. Ela não discrimina ninguém. E ela acha o seguinte, se a pessoa não sabe a gramática é porque alguma coisa aconteceu. Ela não teve condições de ir à escola, ela não estudou, ela não conhece. Então ela não sabe usar porque ela não conhece, ela desconhece. Ou ela até sabe, mas devido à situação, ou seja, ela fala e ela tem que ter um interlocutor, que é o público. Se o interlocutor não sabe a base gramatical e fala, por exemplo, em mais ou menos Marta, e não adianta falar, querer falar e usar terminologias que a pessoa não entende. Então, ela tem que adequar a fala do interlocutor. O falante adequa a sua fala à fala do interlocutor. Certo? Ela respeita muito a gramática, tanto é que a linguística ela se pauta na gramática. A gramática é a base de tudo, certo? E depois vem os usos, certo? É assim que a linguística. Quais são os objetos de estudo da linguística? A língua, a linguagem humana. Por quê? Porque se a linguagem não existe, se a comunicação não existe, por que vai existir a linguagem? A linguística. Então, a linguística, ela tem a linguagem
fala, a escrita, a comunicação, a linguagem dos homens como material de estudo, porque é uma ciência que estuda isso, que estuda a linguagem dos seres humanos. E todos nós nos comunicamos, né? É natural do ser humano, por isso que ele é ser humano, né? Ele se comunica. Então não é correto afirmar que o brasileiro não sabe falar português. Claro que sabe sim. Tem até uma polêmica muito grande, né? Entre o Carlos de Laer e o Camilo Castelo Branco. Porque é o seguinte, o Camilo Castelo Branco é um escritor que defendia o português de Portugal. O Carlos de Laer defendia o português do povo brasileiro. E o Carlos de Laer, ele falava que o brasileiro sabia falar português com todas as características que tem o português do Brasil. Porque nós tivemos a influência do negro, do africano, certo? Que veio para cá em condições escravas. Ele é escravo, certo? Nós temos uma influência do nativo, que é o índio. Então, os dois, o negro e o africano, né? O índio, o nativo, eles influenciaram muito a língua portuguesa do povo brasileiro, falava aqui no Brasil. Então não adianta você chegar e falar assim, quem fala melhor, o brasileiro ou o português? Não, existem portugueses que falam muito bem e existem brasileiros que falam muito bem, certo? Não existe esta situação, como o Pasquale afirmou recentemente, né, inclusive na Feira do Livro. O português que o carioca fala é o mais correto. Existem cariocas que falam um português mais correto, mas existem paulistas que falam um português muito melhor que os cariocas. Então, eu não posso falar isso porque isso caracteriza bairrismo, isso é preconceito, não pode. E o Pasquale, ele é muito polêmico, ele já esteve em algumas situações de polêmica, ele mesmo fala isso, mas ele fala isso assim, de uma maneira muito brincalhona, inclusive, né? Por quê? Porque ele já, em algumas declarações, quem fala melhor? As construções habituais, usuais, normais, rotineiras, cotidianas, das pessoas que são cariocas da gema, são gramaticalmente mais corretas. Por quê? Porque eles usam os S's, né, nos finais das palavras. Eles classificam e conjugam mais usando o tu, mas nós também usamos corretamente. Então é uma questão assim, existem situações, tem pessoas que moram em determinadas regiões que falam mais corretamente, existem pessoas que moram em outras regiões que falam de uma maneira mais cotidiana, rotineira, com mais possibilidade de erros e assim por diante. A gente tirou uma citação do gramático Napoleão de Mendes, Mendes de Almeida, aliás, que ele fala dessa forma. Na verdade, ele afirma que linguista não passa de um teorista da língua. Que legal. O que a senhora acha dessa afirmação? Ele é ótimo.